Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Guilherme aqui. Então, continuando a nossa série comentada do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier. É uma obra de 1943, né, fazendo alguns relembres aqui, porque às vezes é interessante, principalmente eu acho que o ano é interessante a gente se situar no ano, perceber que é um livro de quase 100 anos, né, escrito. Então, às vezes, quando ele fala de algumas tecnologias que para a época eram futuristas e para a gente hoje já parecem normais, né? Então, bom, nos últimos dois capítulos ele teve aquela dinâmica que ele foi pedir trabalho, e aí o penúltimo capítulo foi da senhora que queria ver os filhos, e aí ela tomou alguns puxões de orelha, vamos dizer assim, e aí quando ele foi pedir, ele ainda teve um puxão de orelha, mas ele entendeu algumas coisas de como ele tinha alguns favores por ter feito alguns bens, algumas atividades do bem, mesmo sem a intenção, né? Por troça, como diria o termo lá. Bom, então continuando, capítulo 15, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstruir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando, o Lísias, né? Adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do relevo, recomendando: Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me a seu lado, sentei-me a seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou-me a fronte cansada, em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens.
Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas, no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Quem nunca, né? Quem nunca, que possui mãe, né? Nunca fez dela, fez do ouvido dela um pinico, como a gente diz, né? Aqui no Brasil. Ficou choramingando as nossas dores e que mãe que não ia negar, né? Ficar ouvindo e dar conselhos, né? Mas os filhos, como ele diz, né? Raros são os filhos que entendem o, o sacrifício das mães, né? Continuando. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ô filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Que mãe, que não, né? Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu.
Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental, conforta-me tua confiança como é? Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com um grande e sagrado amor divino. Filial aqui, só rapidinho, é de filho, filial, né? Enfim, a sua ternura filial, ela diz. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam no sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Acabou o capítulo. é, é isso, né? O valor da mãe até do lado de lá, né? É, eu ainda não perdi nem meu pai nem minha mãe, mas deve ser uma dor imensa, né? Aqui, pra gente aqui na Terra, né? Que são seres que a gente tá acostumado desde criança, desde sempre, né? Literalmente desde sempre, literalmente para essa vida, né? Desde sempre. E quando a gente desencarna do lado de lá e ela ainda estiver desencarnada, a mãe, o pai, a gente poder rever deve ser um júbilo, como eles dizem, né? Uma felicidade, uma alegria intensa, né? Só que perceber também que os pais, eles não deixam de ser irmãos nossos, né? E que em algum momento eles precisam também eles têm as suas atividades, têm as suas tarefas a realizar, né? A gente não tem mais essa, quando do lado de lá, ou até quando adulto já aqui, né? A gente não tem mais essa responsabilidade, né? Os pais já não têm certos deveres para conosco, né? Em algum momento a gente, nós filhos, devemos ter os deveres para com os pais, principalmente na sua velhice, né? No final de sua existência terrena. Mas é isso, não deixar de vê-los como irmãos, né? Eu lembro que eu voltei uma vez para minha cidade, quer dizer, quando dessa última vez eu fiquei 2 anos agora, de 2023 até metade de 2025 eu morei de novo com a minha mãe e logo quando eu voltei a gente morávamos só nós dois, né? E a gente tinha cada diálogo, às vezes algumas noites a gente sentava na mesinha lá fora e ela fumava o cigarro dela e aí uma certa vez eu falei, nossa mãe, como eu tô sentindo como se realmente fôssemos duas almas agora, né? Independente das máscaras que estamos vestindo, como você como mãe e eu como filho, né? A gente teve diálogos muito profundos, mas simples, assim, de dois seres, de dois humanos, dois espíritos, contando segredos, não segredos, mas confidências, né? Que a gente às vezes nunca conta para ninguém, né? Então é bonito chegar a ter esse tipo de relação com os pais, sabe? Enfim. Beleza, pessoal? Muito bom esse capítulo, como sempre. E é isso. Obrigadão.